A minha mãe sempre dizia que os filhos dela foram todos planejados, muito amados por ela e pelo meu pai. Eles tiveram 3 filhos. Eu fui o primeiro. E depois de 3 anos, nasceu a Mariana. E depois de 8 anos, veio a Melissa, a nossa caçulinha. Crescemos muito unidos. Às vezes a gente brigava, claro, irmãos, não é? Mas 5 minutos depois, a gente já estava bem de novo, brincando juntos. Éramos crianças felizes. A minha mãe era costureira e dava duro para ajudar nas despesas de casa. O meu pai trabalhava em obras e também precisava ralar muito para que nada faltasse para nós. Mas mesmo em meio a tantas horas de trabalho, meu pai sempre dava um jeitinho de ir para a rua. Ele não parava em casa. Dizia que ia jogar bola com os colegas, mas não era verdade. Ô Mirtz, seu marido tá caído lá na porta do bar. Ai, meu Deus, de novo. Era sempre assim. Os vizinhos batiam na porta de casa dizendo ter visto meu pai, bêbado, caído pelos bares, pelos cantos e até na companhia de outras mulheres. Muitas vezes ele nem voltava para casa. E eu comecei a notar que ele mudou comigo e com as minhas irmãs também. Não era mais aquele pai carinhoso, preocupado como antes. Ele passou a ser um homem frio, arrogante, agressivo e sempre arranjava motivo para brigas dentro de casa. Com o passar do tempo, a situação foi só piorando. Ele passava dias, até meses fora. Quantas vezes eu vi a minha mãe desesperada atrás dele, sem saber o que fazer e nem o que dizer para os filhos. Ela sofreu um bocado. Os anos foram passando, nós fomos crescendo e entendendo o que realmente acontecia. Ele não era mais presente na nossa vida. Era quase um estranho. Uma vez, chegou a ficar 4 meses fora de casa e depois voltou como se nada tivesse acontecido. Foi aí que a minha mãe tomou coragem e começou a lutar para se separar dele. Chega, Antenor, eu não aguento mais isso. Pega logo tudo que é seu e vai embora dessa casa de uma vez. Embora? Da minha casa? O que você tá aprontando, hein, mulher? Nada, eu não tô fazendo nada. É você que esqueceu que tem família. Nunca tá em casa, as crianças sofrem. Não dá mais pra viver desse jeito. Quem é o safado? Fala, Mirtz. Você tá me chifrando, não tá? Tá me chifrando com quem? Ou melhor, tá me chifrando com quantos, Mirtz? Ele humilhava demais a minha mãe. Dizia coisas terríveis que a deixavam muito triste. Deixava pra baixo, sabe? Até feriam a dignidade dela. Ele achava que a minha mãe queria se separar dele porque já estava com outro homem. Mas ela não tinha ninguém, nunca teve. E tinha tempo, por acaso, para arrumar homem, cuidando ali de 3 filhos sozinha. Ela só não aguentava mais, era sofrer tanto daquele jeito. Certo dia, no meio de uma briga, ela acabou dizendo que tinha sim outra pessoa. Na esperança, sei lá, dele acabar com tudo aquilo e sair logo de casa. Ela só não imaginava do que ele seria capaz. Nós estávamos assistindo televisão e eles discutindo na cozinha. Eu estava prestando atenção em tudo que eles estavam falando e de repente... Aí nós ficamos desesperados e corremos para a cozinha. Aquele homem, que se dizia meu pai, atirou na minha mãe. Ela tá sangrando. O tiro foi certeiro, no coração. E ela não resistiu. Minha mãe veio a falecer poucos minutos depois. Ali mesmo, na cozinha da nossa casa. A gente não sabia o que fazer. A gente gritava, chorava descontroladamente. Corria para um lado para o outro, gritando pela ajuda de alguém. A gente soluçava de tanto chorar. Todos ficamos em choque. Éramos só 3 crianças. Claro que meu pai também ficou em choque. Aí os vizinhos chamaram a polícia, o SAMU, mas já não tinha mais nada para ser feito. A minha mãe já tinha partido para nunca mais voltar.
foi a pior dor que acho que uma pessoa pode sentir, porque além de ter perdido a minha mãe, quem tinha tirado a vida da minha mãe tinha sido o meu pai. Dá pra imaginar uma coisa dessa? Meu pai foi preso em flagrante e eu e minhas irmãs fomos separados. Eu fui morar com a minha avó em outro estado, minha irmã do meio com uma tia e a minha irmã caçula com a madrinha. Foi muito triste a gente ter se separado. Ficar longe um do outro, sem pai, sem mãe. Ainda tudo acontecendo daquela maneira tão traumatizante. Foi muita dor. Eu achava que eu nunca mais veria minhas irmãs. Mas a gente não teve escolha. Ficamos quase 8 anos separados. A gente até se via, mas só 1 ou 2 vezes por ano. E eu sentia tanta falta delas. Chorava mesmo de saudade, até pedia muito a Deus que cuidasse delas por mim. Numa das vezes, a gente passou o Natal juntos. O tempo passou e ainda na casa da minha avó, eu comecei a trabalhar e consegui ir guardando um dinheirinho. Quando eu completei 18 anos, infelizmente não consegui trazer as minhas irmãs. Mas 1 ano depois, finalmente eu pude alugar um quartinho. Era muito pequeno, mas o suficiente para nós 3 morarmos. Então elas vieram. Nos reencontramos e pudemos viver juntos outra vez. E assim reconstruímos a nossa vida e recuperamos todo o tempo perdido. Sofremos demais, não foi fácil não. A gente tinha que se sustentar sozinho. Passamos por muitas humilhações, dificuldades, por causa do nosso pai principalmente. As pessoas pensavam que filhos de homem que fez aquilo, de assassino, seriam como ele. Se meu pai era bandido, nós também seríamos. Mas graças a Deus, a minha mãe nos deu amor, carinho e sempre nos ensinou o que é certo. E o certo era ficarmos unidos, porque só nós sabíamos o tamanho da nossa dor. Só nós podíamos entender os nossos sentimentos em relação a tudo o que aconteceu. E olha, nós conseguimos superar vários obstáculos. Mas ainda não superamos a dor de não ter mais a nossa mãe com a gente. Acho que nunca vamos superar. Faz 14 anos que ela se foi. E não tem um dia sequer que eu não pense nela e no que ela faria caso estivesse aqui. Estamos seguindo, como sempre, juntos. Acho que é isso que ela gostaria. No final do ano passado, a minha irmã do meio, a Mariana, se casou e está esperando um bebê. A Melissa, a caçula, é o meu orgulho. Está estudando para prestar vestibular, vai ser veterinária. E eu, eu ainda não casei, não tenho filhos, nem terminei os meus estudos. Primeiro eu quero dar o melhor para elas, para depois eu pensar em mim. Eu cuido das minhas irmãs como eu fazia quando elas ainda eram pequenas, porque eu quero ser para elas o pai que o meu pai não soube ser. Aconteceu comigo.